Oi, meu nome é Carla Noronha, aqui do Profissão Artesã, e o vídeo de hoje é um passo a passo, que a gente gosta muito de passo a passo de costura, né? Então, ó, vai ser essa peça aqui. Vou rodar um videozinho aqui da utilização dela para vocês verem. Se gostou, então já se inscreve aqui no canal se não for inscrito, curte o vídeo pra mim que vai me ajudar o YouTube a divulgar mais e a gente faz essa troca, né? Entrego passo a passo, vocês curtem, comentem aqui embaixo que o YouTube vai entender que é um conteúdo que tá agradando e entrega para mais pessoas e assim vocês podem me ajudar também. Espero que gostem, espero que façam muitas peças e que vendam muito junto com os kits de bebê. E vamos pro passo a passo direto. Dando início ao passo a passo, eu vou falar todas as partes que a gente precisa, mas eu vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. O molde vai estar lá nos arquivos do grupo do Facebook, que eu também vou deixar o link para quem ainda não tiver no grupo aqui na descrição do vídeo. E o nome do molde lá vai estar como Necessaire Baby Bilou. Que pesquisa na lupa ou direto lá nos arquivos, pelo nome vai ser esse molde dessa Necessaire. Para a parte do corpo aqui, do espelho da Necessaire, essa parte aqui, eu vou precisar de 2 vezes no tecido principal, 17 por 24, e 2 vezes no forro, essa mesma medida, e 2 vezes na manta. Eu tô usando a manta R2, quem quiser usar a manta R1 também não tem problema, não faz muita diferença. Essa parte aqui é essa parte de baixo da Necessaire. Eu tô usando 2 vezes, uma vez no tecido que vai ficar por fora, no meu caso eu vou usar igual, tá? Mas seria uma vez no tecido principal de 31 por 10, uma vez no forro e uma vez na manta, essa mesma medida de 31 por 10. Essa parte de cima, onde vai o zíper, eu vou cortar ela inteira, depois eu venho no meio com a régua e com o cortador e divido ao meio, tá? Pra colocar o zíper, né? Ela tem 11 por 34,5. Também uma vez no tecido principal, uma vez no forro e uma vez na manta. Essa parte aqui, o forro eu já vou marcar bem no meio dele. E eu posso cortar com o cortador circular, com a tesoura, como ficar melhor pra ti, né? Marca na metade e corta. E a mesma coisa aqui, eu vou dobrar ele na manta. Vou passar ele em cima da manta e vou cortar bem no meio. Eu vou quiltar essa parte, ó, nessa parte aqui, nessa parte de baixo, desculpa, nessa parte aqui de baixo eu vou quiltar, ó. Eu vou fazer com a distância de um pé de máquina de uma costura para outra, um quilt reto. Na parte de cima eu não vou fazer o quilt, então eu vou só dividir bem no meio desses 11, então vai ficar 5,5 centímetros, para fazer a aplicação do zíper. Esse aqui eu já vou voltar com ele cortadinho, tá? Na metade. Esse aqui vai ficar inteiro e eu vou fazer o quilt com a distância de um pé de máquina, só numa parte, tá? O forro fica livre, eu não vou quiltar com forro, vou quiltar só na manta. E esse aqui eu vou pegar o tecido principal, vou colocar numa parte da manta, vou passar e vou fixar, por isso que eu gosto de usar R2 aqui, porque nessa parte ele vai fixar o tecido dos 2 lados da manta, pelo menos para eu marcar o molde. E eu vou precisar também de um pedaço de plástico de 9 por 24, que é o bolsinho interno, e eu vou usar aqui um pedacinho de tecido de 9 por 24 para fazer o viés, mas quiser usar o industrializado, o largo, para colocar aqui também pode ser, não tem problema, tá? Eu tô usando o mesmo do tecido principal. Para as alcinhas, que tem essas 2 lapelinhas aqui das laterais e tem mais essa aqui para segurar a Necessaire. Então eu vou precisar de 2, eu tô usando 2,5 de largura de alça, eu uso um pedaço de manta para montar essa alça. Então largura de 2,5 por 8, vai ser 2 vezes para as laterais, e essa aqui maiorzinha, 2,5 por 15. Para forrar eu preciso de 2 pedacinhos de tecido de 8 por 8 e um pedacinho de tecido de 8 por 15, tá?
Agora eu vou voltar já com essas partes já fixadas na manta, pra gente só marcar o molde. Essas partes já prontas também, pra gente fazer a aplicação do zíper e montar a nossa peça. Bom, as alças, então eu já tô com elas adiantadas, mas eu passei uma costura de pé de máquina, tá aqui nessa primeira beiradinha. Aí eu fui no ferro, dobrei por cima aqui, passei. Aí essa parte aqui eu dobrei também até alcançar, né, que é encontrar a manta. E dobrei de novo pra cima pra cobrir a costura, tá? Daí aqui eu passei uma costurinha pra segurar essa dobra e do outro lado passei uma costurinha com pé de máquina também aqui da borda, só pra ela ficar com duas costurinhas assim proporcionais, não ficar só com aquela costura ali. Fiz isso nas alças, agora já vou costurar essa. Na parte do bolsinho de plástico, eu posicionei o tecido com a frente do tecido aqui pro plástico, tá? Pode ser aqui, se não tiver o plástico, uma telinha vôlei ou um filó, também usar o que vocês têm, tá? Porque aqui também uma costura com pé de máquina, só que aqui eu coloquei um ponto maior, eu usei o ponto com a largura 4. Aqui eu tô usando com 2,5 e aqui com 4 para não picotar o plástico, porque se eu fizer com ponto 2,5 aqui também corre o perigo dele picotar, né? Daí se rasgar. Aqui eu vou virar pra cima, vou virar até encontrar ali e aí eu vou fazer um viés, tá? E vou passar uma costurinha aqui na beiradinha também com um ponto mais largo, pra ele ficar com esse acabamento. Nessa parte aqui também que eu falei que era a parte do zíper, eu já separei, tá? Cortei na metade, ficou com 5,5 por 34,5. Eu vou pegar essa parte, o zíper, como aqui tem 34,5, se for zíper pronto de 40 ou zíper de metro, pra sobrar um pouquinho em cada lado pra conseguir fazer o acabamento, depois corto o excesso. Vou pegar a frente do zíper, posicionar de frente com o meu tecido, posicionar a frente do forro com a frente também do tecido e vou passar uma costura com o pé de zíper aqui pra posicionar e fixar no lugar. Eu vou fazer tudo isso aqui rapidinho e pra gente dar continuidade. Essa parte aqui, ó, eu já quiltei, tá? Que é a parte de baixo, eu já vim com ela quiltada, é ponto reto com a distância de um pé de máquina de uma costura pra outra. Ó, já costurei o viés do bolsinho plástico, já costurei as alças, agora eu vou trocar o pezinho para fazer a aplicação do zíper. Aqui eu gosto de segurar, pode segurar com alfinete no lugar, o zíper com o dentinho do zíper de frente para o tecido principal. Eu vou segurar com os prendedores de costura aqui. E já coloco o forro por cima e prendo também. Aí a parte do principal, que esse aqui tem uns pozinhos, ó. A parte da estampa coloca de frente pro tecido principal. E aí eu vou passar uma costura aqui com um pezinho de zíper. Desse jeito. Daí eu vou puxar o forro pra baixo. Eu seguro ele aqui, ó. Vou prender aqui pra ele ficar... Opa, não prendi. Tô... aqui agora sim. Eu prendo ele bem aqui pra ele não ficar aqui por cima do zíper, porque aqui eu vou colocar uma costura de segurança, né? Só deixa eu... Pode levar lá no ferro para dar esse acabamento melhor, tá? Que aí passadinho ele se assenta mais. Eu vou puxar aqui, tanto o tecido de cima quanto de baixo, que eu vou passar uma costurinha, pra na hora de abrir e fechar o zíper não pegar, que é essa costurinha aqui, ó. Uma costurinha de segurança, tá? Eu vou trocar de volta pro meu pezinho de costura reta. E vou passar essa costura.
Como é que eu faço, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Eu alinho a borda do meu pezinho calcador bem no dentinho. E aí a agulha centralizada e eu vou me guiando pelo dentinho do zíper, pela borda do pezinho calcador aqui pra fazer uma costurinha reta, toda ela na mesma distância. Vai ficar desse jeito. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e eu já volto com essa parte montadinha. Essa parte do zíper, então, já tá pronta, costurada. Daqui a pouco a gente vai só fazer os ajustes aqui, tirar, né, os excessos, alinhar ela certinho. Essa parte aqui, eu vou pegar o tecido de fora, vou pegar o meu molde, que é a caneta que ficou lá do lado, vou posicionar o molde em cima e vou marcar. Ó, marquei o molde toda a volta. Essa parte, tem uma das partes, né, que essas duas são iguais, mas numa delas eu vou colocar o bolso. Então eu já vou posicionar o bolso aqui na parte de dentro. Deixa eu pegar aqui o acabamento. Posicionar o bolso aqui, vou alfinetar, nesse caso vou alfinetar, porque daí eu vou passar uma costura em cima daquela linha lá que a gente fez do molde, quer dizer, eu vou fazer uma costurinha um pouco pra dentro daquela linha, porque eu vou recortar em cima da linha. Mas eu vou só, então, segurar o bolso aqui pra poder costurar tudo junto, né? Ó. Daí eu vou passar uma costura um pouquinho pra dentro dessa linha e recortar em cima da linha. Aqui eu posso usar um ponto mais largo, porque é só pra marcar, né? Depois, na hora de fechar, a gente vai segurar ela melhor. Ó, vai ser isso, vai ficar costuradinho um pouquinho pra dentro da linha, para eu poder vir aqui e recortar em cima da linha. Nessa outra parte aqui, que seria então a parte da frente da nécessaire, porque aqui ela tá, aqui tem um lacinho na parte da frente, daí o bolsinho tá no outro lado, tá? Então nessa parte da frente eu posso fazer um bordado, eu tenho aqui um aplique pronto já, ó. Eu posso colocar esse aplique aqui. Daí eu vou fazer o caseado, só que pra fazer o caseado eu tiro o forro, tá? Pra não ficar aparecendo aqui. Aí depois eu coloco o forro e passo ele de novo. Então vou aplicar vou aplicar o aplique é boa, né? Vou colocar o desenho, ou bordado, ou pintura, ou se eu não quiser fazer nada, só deixar a estampa e colocar um lacinho, qualquer detalhe depois. Aí vai da criatividade, tá? Eu vou usar esse aplique. Quem quiser aprender a fazer esse tipo de aplique aqui, porque eu faço o aplique e eu já deixo ele pronto pra usar, tá? Depois é só tirar aqui, ó, o papel do termocolante e aplicar ele onde quiser, ó. Papel aqui, deixa eu ver. Rasgou ali na coroa, mas aqui, ó. Só tirar o papel do termocolante, ele tá pronto pra usar, tá? Eu vou deixar informações sobre a aula do aplique aqui na descrição do vídeo. Se alguém tiver interesse, pode me chamar e me perguntar, tá? Mas eu ensino a fazer esse aplique, deixar ele prontinho numa aula, mas é uma aula paga e é um valor bem baixo. Mas é bem detalhada, explica, assim, desde o risco até o acabamento, tá? Bem detalhadinho. E assim, pra fazer em produção, deixar ele pronto pra usar também vale a pena, né? Às vezes tem um kit com vários apliques, aí quem não tem a bordadeira. Ó, eu vou fazer esse aplique aqui pra ser a frente da nécessaire. Eu só tenho que cuidar de deixar a margem de costura, né? Em cima e embaixo. Eu vou voltar com ela pronta já e recortada. Ó, vou mostrar um detalhe, ele já tá colado, né? Tirei o papel de trás. E aí eu fui medir aqui, ó, como esse aplique facilita, né? E deixar ele pronto. Porque aqui ele tá com 6 centímetros e aqui ele tá com 6,5. Então eu vou posicionar ele um pouquinho mais pra lá. Então, ao invés de mexer pecinha com pecinha, eu só vou levantar o meu aplique aqui e vou botar ele um pouquinho mais pra cá, pra ele ficar bem centralizado. Ó, facilita bastante a nossa vida na hora de finalizar as peças. Ó, tem que botar um pouquinho mais pra cá, daí não dá tanto trabalho, né? Imagina se eu fosse ter que mexer pecinha por pecinha desse aplique, cada recorte dele.
agora. Ó, facilita bastante a vida, né? Agora eu vou levar lá, assim, vou passar pra fixar ele, fazer o acabamento, voltar com essas partes já prontas. E aí a gente só refila aqui essa parte pra gente poder finalizar. Aqui prontinho, recortado a parte de trás com bolsinho interno, né? Que aí eu costurei e recortei a parte da frente com aplique, ó. Depois eu coloquei o forro, cobriu o acabamento do aplique. E aqui, ó, eu coloquei uma miçanguinha dourada na coroinha, coloquei um botãozinho no lacinho, para valorizar, né, esse tipo de detalhe, e mais o aplique valoriza a nossa peça, então mesmo que não seja personalizada, é uma peça que é mais fácil de vender por causa, né, da riqueza de detalhes, né, do aplique, das pedrinhas, enfim. Essa parte aqui agora, ela tá com um pouquinho mais de 10 centímetros, porque, vou pegar a régua aqui, porque a gente cortou ela com 11, né? Então, deu o acabamento, ela ficou com 10,5. Então, tem que deixar ela com 10 centímetros. Eu vou primeiro tirar o cursor aqui e colocar ele de volta por esse lado, para o cursor ficar aqui no meio com as laterais fechadas. Então, vou fazer isso. Ó. Tiro. Aqui eu abro um pouquinho. Daí eu corto um pedacinho aqui do dentinho de um dos lados. Se alguém tiver mais dificuldade, tem vídeo no YouTube ensinando só a colocar zíper. E eu faço desse jeito, tá? Ó. Tirei um pedacinho aqui dos dentinhos de um dos lados. E agora eu vou encaixar, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Agora eu vou encaixar o cursor aqui nesse lado onde tá com todos os dentinhos. Vou encostar bem aqui, vou ver, né, a altura, vou encaixar essa outra parte que eu cortei, vou segurar, né, vou segurar aqui e vou puxar, para que não consegui encaixar pela posição que eu tô. Puxo até aqui a altura, encaixo o dentinho ali, do zíper, seguro, ele tá com um fiozinho aqui, ó, isso aqui atrapalha, tá? Esse fiozinho aqui atrapalha. Vamos lá de novo. É assim mesmo, né? Vai acontecer desse jeitinho aí. Encaixa aqui o zíper, segura e puxa, ó. Daí ele entra. O que eu vou fazer agora? Com os dois lados fechados, eu vou virar aqui do avesso. Vou fazer uma linha aqui, porque aqui, ó, aqui às vezes fica sobrando, aqui nesse caso, ó, tá sobrando um pouco de tecido desse lado, eu tenho que ajustar isso aqui. Ó, tá sobrando um pouco de manta desse lado, eu tenho que ajustar, deixar tudo retinho. Então, vou alinhar por aqui, pela parte de dentro. Eu posso ir na régua, lá na tábua de corte e já cortar direto com o cortador. Eu aqui vou marcar e vou cortar com a tesoura só por causa do espaço, para poder mostrar certinho. Eu vou alinhar aqui. Ficou alinhadinho, tá? Esse pedaço aqui, ele tá com 10 centímetros. Se eu colocar ele aqui em cima, vai sobrar um pouquinho nas laterais. Eu posso ir lá aqui tá bem pouquinho, ó, a diferença. Deixa eu ver, ó. Quase imperceptível. Eu aqui, nesse caso, vou deixar assim mesmo, porque essa diferença depois some na costura, né? Se ficar uma diferença maior, vai lá e refila e deixa ele do mesmo tamanho. Então, eu vou pegar essas duas partes menorzinhas aqui da alça, vou dobrar com a costura pra parte de dentro, vou fazer uma dobra e vou colocar aqui, ó, centralizado com o zíper dos dois lados. Só fazer uma costura. Essas costuras que eu faço só pra prender no lugar, eu faço com ponto mais largo. Ó, passei uma costura só pra segurar isso aqui dos dois lados. Daí eu vou passar uma costura, vou colocar frente com a frente, sem o forro aqui por enquanto, e vou passar uma costura com pé de máquina na lateral. Aqui eu posso diminuir de novo o ponto.
E aqui do outro lado a mesma coisa, tá um pouquinho mais comprido, mas eu puxo aqui e faço uma costurinha com pé de máquina aqui também. Olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, a parte que tava mais larguinha ficou um pouco maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a tesoura e vou ajustar aqui, essa diferencinha aqui, pouca, daí não dá problema nenhum na montagem da peça, sabe? Quando for pouquinho assim, tá? O que eu vou fazer agora que eu tô com o meu fole pronto? Pronto, só falta a parte do forro de dentro, né? Ó, ele tá pronto. Pra quase, tá? Ainda falta a alcinha lateral, mas eu vou medir ele na minha necessaire pra ver. Vou dobrar aqui, vou marcar o meio. Eu posso marcar com uma caneta, um pontinho bem pequenininho, que vai depois cobrir com a costura, ou eu posso dar um pique com a tesoura também, tá? Aqui eu vou juntar as duas costuras pra achar o meu meio aqui em cima. E vou posicionar o meio com o meio e vou prender toda a volta só para ver se meu fole tá do tamanho da minha necessaire. Antes de continuar, né? Eu preciso conferir isso aqui, porque se tiver um pouquinho maior, um pouquinho menor, aqui a gente ainda tem como ajustar. Por que eu sempre digo para conferir? Até quem fez as aulas das bolsas comigo já viu isso aqui também. Porque como é costura artesanal, a gente pode cortar um pouquinho mais, um pouquinho menos na hora da costura, pode entrar um pouquinho mais, então é sempre bom conferir, tá? Não perde aqui uns minutinhos, nem é tanto, né, conferindo, mas pelo menos não corre o risco de tá com a peça pronta e ver que não deu certo, né, já fazendo o acabamento. Aí sim, aí dá mais trabalho. Ó. Ó, e não é que ficou um pouquinho maior mesmo, eu sempre gosto de mostrar essas coisas porque, ó, aqui eu posso tirar meio centímetro. Acho que eu vou pegar e vou descosturar aqui dos lados e vou tirar só essa margem de costura aqui, que ele já vai ficar justinho, ó, vou tirar meio centímetro. E eu gosto de mostrar isso porque é o que vai acontecer na hora que vocês estiverem fazendo. O que eu vou fazer? Vou desmanchar aqui um lado da costura. Desmancho, corto ali meio centímetro e costuro de novo, aí eu já sei que vai dar certo, posso seguir trabalhando normal, tá? Pra pregar o fogo, o que eu fiz, tá? Que eu gravei essa parte, mas acho que não tava gravando, já costurei. Mas ó, pega a parte que tá com a manta, coloca pra baixo, posiciona a frente do tecido de forro com a frente aqui do zíper e passa uma costura em cima daquela outra costura com pé de máquina. Aí puxa aqui pro outro lado, faz a mesma coisa aqui no outro lado. Daí vai desvirar. E aqui nessa lateral, eu vou puxar bem tanto o tecido, a parte com a manta quanto o forro, pra cá, pra esse lado, né, o oposto do zíper, e vou passar uma costurinha pertinho aqui dessa outra, mais embaixo, pra dar o acabamento. Ó, esse acabamento aqui, essa costurinha, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Feito as duas costurinhas laterais, eu vou virar com o avesso pra fora e vou passar uma costura dos dois lados, bem na beiradinha, pra prender esse forro aqui, ó, pra não deixar ele solto. Então, vou fazer uma costura toda beiradinha, toda a volta dos dois lados pra prender o forro. Nosso fole tá quase pronto, só falta a alcinha lateral, tá? Vê aqui para que lado fecha o zíper, ó, ele fecha para cá e abre para cá. Então, eu vou posicionar aquela alcinha nesse lado aqui, que é onde o zíper vai fechar para poder segurar e abrir para o outro lado. Então, essa alcinha aqui, eu vou posicionar ela acima, eu vou posicionar ela aqui acima da costura, ó, tá a costura, eu vou posicionar ela aqui, ó, meio centímetro acima mais ou menos. E vou só passar uma costurinha para segurar ela no lugar. Prontinho, nosso fole tá pronto, a gente vai fazer a montagem.
Bom, agora eu vou montar essa parte aqui. Eu posso fechar nesse primeiro momento o zíper, eu vou virar com as alcinhas para a parte de dentro, tá? Com a parte que é do forro para fora, pra gente montar ela. Eu coloquei vivo de viés aqui na minha peça. Quem não quiser fazer com o vivo, segue dessa parte como se não tivesse. Quem quiser fazer com o vivo, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo, que eu ensino a colocar esse vivo e fazer esse acabamento, tá? Então, quem não quiser, a gente segue daqui. Eu vou achar o meio de novo, né, que eu tinha... Coloco costura com costura pra achar o meio. Eu dou um pique não muito grande, porque tem que cobrir com a minha costura, né, não pode ficar aparecendo. Do outro lado também. E aqui nessa parte eu vou marcar, porque aqui fica meio ruim pra dar pique, porque já tá com o vivo, mas se quiser dar um pique também não tem problema. Eu vou fazer uma marquinha aqui com a caneta. Eu vou posicionar, ó, sempre cuidando, ó, tá abrindo para esse lado, então eu quero que a minha parte da frente fique, ó, se ela tivesse virada, abrindo para esse lado aqui, ó, segurando aqui, abrindo para cá com a minha parte da frente aqui, né? Porque se a minha parte da frente ficar aqui, ela vai abrir ao contrário, ó. Então, eu vou pegar esse lado aqui, vou virar e vou juntar com essa minha parte da frente. Porque daí, se tu fizer várias peças, elas vão ter todas o zíper abrindo pro mesmo lado. Por isso que tem que tomar cuidado com esses detalhes. Se produzir, sei lá, 5, 6 iguais, levar para uma feira, daí não fica cada uma com o zíper abrindo para um lado, sabe? E o zíper, ele tem um padrão, né? O padrão deles, vocês podem reparar em peças industrializadas, inclusive, que ele abre da esquerda para a direita. Esse é um padrão é que nem assim, tipo, tomada, essas coisas, tu tem um padrão, não tem? O zíper, normalmente ele é assim, abrindo da esquerda para a direita, o padrão dele. Agora que eu posicionei, ó, eu prendo aqui, eu vou vir na máquina e vou com o pé de zíper agora, porque eu tô com o vivo aqui o acabamento, tá? Se eu não tivesse, podia ser o pé de costura reta normal. Como eu coloquei um vivo, eu vou usar o pé de zíper para poder correr esse cordãozinho do vivo normal. Eu vou fazer uma costura toda a volta pra fechar aqui, pra segurar. Costurei, ó. Daí ele já... Ela fica com a parte de fora, olha. Certinho, bonitinho. Claro, ainda tem que dar os ajustes, colocar o viés de acabamento. Mas olha, já dá pra ver como é que ela vai ficar. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vou centralizar aqui o pique que eu dei com a marca que eu fiz, vou prender toda a volta e vou passar uma costura. Mesma coisa que eu fiz desse outro lado. Vou mostrar uma coisa pra vocês não cometerem o mesmo erro que eu. Ainda bem que tem uma aberturinha aqui, ó. Quando for colocar a segunda parte, abre o zíper, tá? Porque agora, ainda bem que ficou um furinho ali, eu vou pegar e vou puxar o zíper, vou tentar enfiar o dedo lá dentro, ó. E vou pegar e vou ir puxando aqui pra abrir. Mas vocês já deixem o zíper aberto para conseguir desvirar, tá? Como é que eu vou fazer o acabamento do viés aqui? Esse viés de acabamento, eu vou colocar ele, vou dobrar, deixa eu só... Vou dobrar, vou abrir esse lado,
o outro lado pode ficar fechado. Vou dobrar um pouquinho para dentro, para depois ficar o acabamento. Vou posicionar a dobra do viés em cima da costura, a dobra em cima da costura. E eu vou passar uma outra costura aqui em cima. Em cima da costura que eu já fiz para prender, em cima da dobra do viés. Ele fica um pouquinho longe da bola, um pouquinho longe, não chega a ser longe, mas ele não fica alinhado com a margem, tá? Olha aqui, ó, ele fica a dobra em cima da costura que eu passei, ele fica sobrando aqui um pouquinho, não tem problema, porque daí eu vou, depois que eu fizer costurar toda a volta, eu vou dobrar ele pra cima e vou tirar esse e vou dobrar ele para esse lado de novo. Quando ele tiver feito toda a volta, a outra ponta vai encaixar assim, ó. Vou passar um pouquinho por cima, né? Vou finalizar a costura assim, daí eu vou vir com as duas, ó. Daí ele já vai ficar com essa dobrinha de acabamento. E aí eu vou dobrar de novo e vou passar uma costura aqui de novo, cobrindo a outra costura para fazer o acabamento interno do viés, tá? Fazendo isso toda a volta, deixa eu deixar aqui dentro só para desdobrar. Tá pronta a peça. É uma nécessaire muito útil, tá? Eu fiz esse videozinho dela com os itens de higiene, mas a mãe pode carregar qualquer coisa do bebê aqui dentro. Eu fiz ela em duas larguras, eu já mostro. Deixa eu colocar esse viés aqui pra dentro. Daí depois desvira, assenta bem as costuras, tira os fiapos. Aí eu vou fechar aqui, ela fica assim. Essa aqui eu fiz com 10 centímetros. Essa outra aqui já tem mais tempo que eu fiz, que foi que eu fiz o vídeo. Eu fiz ela com 8 centímetros, só que ela tá guardada há muito tempo. Ó, é um pouco mais estreita, ó. Em vez de cortar aqui com 10, eu cortei com 8, olha, deu bastante diferença, só 2 centímetros, ó. Tá? Mas essa aqui é que eu fiz o vídeo mostrando com os itens de higiene. Essa aqui vai caber um pouco mais de itens, né? Porque ela é mais larguinha, ó. E aí por dentro só finaliza o acabamento, depois empurra bem as costuras, né? E aí fica o bolsinho, ó. Também para colocar alguma coisa. Espero que tenha gostado do passo a passo, que faça, que venda muito. E a gente se vê no próximo vídeo.